Continuando a jornada final de One Piece, né, nós temos aqui mais um capítulo recheado de informações bombásticas e respostas para mistérios que nós não imaginávamos ser respondidas tão cedo, né? Realmente parece que os famosos 5 anos finais estão finalmente chegando. O Oda está empenhado em encerrar essa história que ele passou tanto tempo escrevendo, né? Então, cada capítulo tem mais e mais essa sensação de que realmente essa é a jornada final do nosso querido Luffy, né? Principalmente por o Oda, ele já está revelando coisas muito importantes, assim, né? Que eu não esperava que já de cara fossem ser apresentadas, né? Mas vamos lá para esse capítulo fenomenal, o 1055 de One Piece, né? Começamos com um pequeno quadro da festa, mostrando que a festa continua em um ano mesmo enquanto está acontecendo a batalha lá dos bainhas contra o almirante, né? Demonstrando aí que os impactos da luta ainda não chegaram na capital. Então tá todo mundo lá curtindo enquanto os bainhas estão lá ferrados, apanhando um monte. Principalmente o Momonosuke, né, que a gente já abre com ele tomando uma surra do Green Bull ali. E mesmo assim ele insiste para que o Yamato não interfira na luta, né, mantendo aquela sua posição honrada que vimos no capítulo anterior. E é algo que eu estou admirando bastante no personagem, né? Essa atitude dele de se manter forte e não ficar dependendo tanto dos outros, assim como a gente estava acostumados, né? Então o Green Bull, ele tá massacrando todos ali, né? Inclusive o Momonosuke. E o Raizo, ele parte para a linha da frente, para a linha de frente e tenta lançar um golpe de fogo, né? Porque a gente sabe que o fogo é um elemento bastante destrutivo para a natureza. Então até que foi uma sacada inteligente dele, né? De pensar nisso e realmente explorar essa fraqueza da sua fruta. Mas obviamente o Green Bull, ele não é derrotado tão facilmente assim. Ele é um almirante, ele está num nível muito acima e ele até mesmo zoa, né, brinca com o Raizo, ironizando que, tipo, como vocês acharam que eu não ia me blindar de uma fraqueza tão óbvia, né? O cara, ele é experiente, ele sabe usar a sua fruta, ele sabe das suas fraquezas e sabe como lidar com elas, né? E eu adorei a simplicidade da explicação do Oda para ele conseguir evitar o ataque, né? Que é simplesmente uma forma de uma técnica de anti-chamas, pronto, que provavelmente deve estar relacionada com o endurecimento do seu haki de armamento, né? Que é uma das suas funções, realmente aumentar a resistência. Então ele deve endurecer o seu haki de armamento para evitar que o fogo o atinja, né? Então, em contra-ataque ao golpe de Raizo, ele o perfura, né? E ele suga o personagem da mesma forma que a gente viu ele fazendo com o Queen e o King lá em Udon, né? E eu me pergunto se esse golpe dele ajuda ele a se regenerar de alguma forma, ou é apenas uma maneira de derrotar o oponente rapidamente, né? Eu achei curioso essa técnica dele. Mas continuando, né, ele passa a contra-atacar, ele prende todos os bainhas, né? Eles tentam cortá-lo de todas as maneiras, mas ele está sempre se regenerando, o que é interessante porque a gente sabe que o personagem passou 3 anos sem comer, né? Que é algo impossível para um ser humano comum. E isso provavelmente deve estar relacionado com a sua fruta e com a relação da planta com o sol, né, que se alimenta das luzes solares.
Então, realmente o personagem ele tem um poder de regeneração absurdo, assim. E a gente sabe que técnicas de regeneração são bem complicadas de se lidar em One Piece, visto o Marco e a Big Mom, né, que são os exemplos que nós temos aqui. Então, esse realmente é um oponente bem complicado de se enfrentar devido a isso, né? Então, quero ver como o Oda vai explorar essa questão. Mas eu tô achando que o seu oponente no final pode ser até o Sabo, de alguma maneira, né? Visto que as frutas deles eles são meio que relacionadas, né? O Sabo com o seu fogo e o Almirante com a sua natureza. Pode ser um embate bem interessante que o Oda pode acabar explorando, assim. Em seguida, né, a gente sai um pouco da batalha e retorna para Robin e o Sukiyaki, né, que agora conta com a presença de Lau, que bem perceptivo como sempre, ele sacou que os dois estavam planejando alguma coisa, então ele foi lá xeretar, né, e ele tem bastante... O seu objetivo agora é descobrir mais sobre os segredos do mundo e dos D. Então eu acredito que vamos ver muito mais dele e da Robin juntos, assim. Acho que vai ser uma dupla bem legal de ser explorada. Eu tô ansioso para ver mais dos dois, assim, até porque eles são, digamos, os personagens mais inteligentes, né? Mais cabeças do grupo ali. Então eu acho que o Oda fez bem em unir o objetivo desses dois. Mas eles estão descendo em uma passagem secreta, e o Sukiyaki ele vai contando um pouco sobre a história de Wano, né, do Poneglyph também. Ele menciona que o Kaido ele sabia da localização do terceiro Poneglyph, que é o terceiro para nós, né, mas enfim, então isso é interessante porque mostra que o Kaido ele não estava tão perdido assim o ano quanto a gente imaginava, mas ainda assim deixa algumas questões que eu vou levantar mais pra frente. E aí ele revela também que o Jack, da tripulação do Kaido, um dos seus comandantes, era um tritão. Assim, uma informação jogada e bem aleatória, que eu não sei bem o que pensar, porque infelizmente o Oda não explorou esse personagem. Então pra mim é tanto faz como tanto fez, sabe, ele ser um tritão. Não achei nada, só achei aleatório mesmo, sabe. Eu queria ter visto mais esse personagem pra ter me importado com essa informação, mas não foi algo que me impactou. Eu só achei bem aleatório, bem nada a ver, mas enfim. O fato do Jack ser tritão não é tão importante quanto as informações que vêm a seguir, né? Ele conta que para você descobrir o que está contido ali naquele lugar secreto, você precisaria ser um tritão para explorar. E a Robin até questiona por quê, né? Então ele deixa que eles descubram por conta própria. Então quando eles vão lá ver o conteúdo que está sendo mantido ali, nós temos a imagem, né, de um ano de 800 anos atrás, né? O país está completamente submerso. A primeira imagem que nós temos de uma cidade real do século perdido, sabe? Então acaba tornando aquela imagem muito impactante, assim, sabe? Muito grandiosa. Nós temos um vislumbre de um país do século perdido. Assim, eu imagino mil coisas passando pela cabeça da Robin ao ver aquilo, sabe? É a história real ali. E
Aí o Sukiyaki ele conta, né, como aquilo aconteceu. Então ele explica que o Wano antigamente ficava na na terra normal, no nível do mar, não ficava acima como está hoje, né? Então o Monte Fuji ele era muito gigante, assim, muito maior do que nós vemos hoje, e o Wano ficava ali na base desse monte, né? Ficava ali no nível do mar, só que por algum motivo foi preciso erguer as barreiras que mantêm o Wano exilado do resto do mundo, e com isso a chuva, né, cada vez que chovia, ia alagando mais a cidade, e eventualmente eles foram obrigados a se estabelecer no topo do Monte Fuji, né, porque a cidade ficou completamente alagada devido às barreiras. Então essa Wano ali é a antiga Wano, e essa de cima que nós estamos acompanhando hoje é a nova Wano, sabe? Não é a mesma de antigamente. Eu adorei a simplicidade de tudo isso, né? Como o Oda ele explica certas coisas, né? Que de uma maneira simples de entender, uma maneira que não precisa de lógica ou física, nada disso. Eu adoro essa característica do Oda, né? Ele simplesmente coloca lá que a chuva deixou tudo submerso e pronto, é isso. E ela se manteve conservada porque não era água salgada. Mas, enfim, então é dito que é impressionante como o Oda ele consegue nos deixar mais confusos respondendo perguntas, sabe? Tipo, ele responde vários mistérios ali, né? Só que ele deixa várias lacunas também, então a gente fica ainda mais confuso. Então, por que essas barreiras foram criadas, né? Por qual era o objetivo de exilar o Wano do mundo dessa forma? É bem curioso isso, e eu vou teorizar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Porque temos mais revelações bombásticas. Então, o Sukiyaki ele mostra também o terceiro Road Poneglyph, né? Onde ele está, que ele, ao contrário do que muitos pensavam, não está no topo do Monte Fuji, mas sim abaixo dele, o que faz... não, desculpa, isso era sobre o navio, né? O Road Poneglyph é apresentado, nós não sabemos o seu conteúdo. Eu acho que o Oda realmente só vai explicar o que está escrito nesses Road Poneglyphs no último deles, né? Quando a Robin realmente precisa contar para os Chapéus de Palha e para nós como chegar na última ilha. Então será aí que vai revelar o conteúdo deles. E a revelação mais bombástica de todas, na minha opinião, é a localização de Pluton, porque todos imaginávamos que o Road Poneglyph estava em Wano, então não foi em nenhum momento tão uau assim. Mas Pluton estar em Wano, abaixo do Monte Fuji, né, e não acima, como muitos pensavam, faz muito mais sentido, né? E o interessante é que para você libertar a arma, né, despertar a arma ancestral, você precisa romper com as barreiras criadas em Wano, né? Ou seja, abrir as fronteiras do país significa libertar a arma ancestral. E aí fica várias questões, né? Por que o Oden então queria tanto libertar, abrir as fronteiras, sendo que ele sabia dessa informação, o que o One Piece revelou para ele, de que forma libertar essa arma poderia ser benéfico para o mundo, né? Isso aí são dúvidas que o Oda levantou aqui, que a própria Robin já questiona, né? E uma coisa que me incomoda um pouco é como o Kaido ele estava há tanto tempo já em Wano e ele não conseguiu achar esse navio, cara. Tipo, ele já sabia do Road Poneglyph, ele
utilizou o Jack para encontrar o Poneglyph, né? Ali na Wano perdida. Então por que ele não explorou mais essa área e procurou pro Pluton, sabe? Encontrou Pluton. Porque não deve ser difícil, né, de encontrar um navio gigantesco, monstruoso ali. Sério, tipo, era só o Jack ter ficado 5 minutinhos ali navegando pelaquela água e que ele ia encontrar. Tipo, não, ele achou o Poneglyph que ele tanto queria e, não preciso de mais nada, não vou ver o que tem aqui, sabe? Só meio forçado o Kaido não ter tido posse desse navio até agora. 20 anos no país, sabe? Tipo, e a gente sabe que ele tinha interesse nas armas ancestrais, então, sei lá, eu achei meio nada a ver, né? O Sukiyaki a gente até entende, porque ele não sabe da localização exata, nem como é o navio, nem nada disso, porque primeiro que ele não teria interesse e ele não é um tritão pra sair nadando por aí e procurando, sabe? Então, o Sukiyaki até entendo, o Kaido já não. Mas continuando, eu quero teorizar aqui um pouco sobre a razão das fronteiras terem sido erguidas e de que forma isso pode ser utilizado no futuro, né? Primeiro que a palavra dormente para descrever o estado em que Pluton se encontra é interessante porque mostra que existe a possibilidade de um despertar, né? Como se ela estivesse aguardando para ser acordada. Então, isso me faz questionar por que ela foi guardada, certo? Porque o reino antigo poderia ter simplesmente destruído a arma, se eles não queriam que fosse utilizada, né? Mas não, eles preferiram guardá-la e manter protegida, né? Provavelmente porque eles pensaram que ela teria algum tipo de utilidade no futuro, certo? Então é isso, eles colocaram ela em um ano justamente para manter ela escondida e protegida, né? E a única forma de fazer isso era realmente esconder em um país inteiro, né? Que é uma arma colossal, como a gente bem sabe já. Então eu achei bem interessante isso, né? E tipo, eu sempre pensei que as armas ancestrais elas estariam em posse antigamente, né, no que se tornou o governo mundial hoje, e foi dessa forma que eles conseguiram derrotar o reino antigo que era tão poderoso. Mas se esse fosse o caso, a marinha não precisaria procurar pelas armas hoje em dia, né? Eles já teriam posse de antigamente, mas pelo visto era o reino antigo que tinha essas armas. Pelo menos é o que podemos entender, porque era o que fazia eles tão poderosos e devem ter sido eles que guardaram elas, né? Esconderam elas para o governo mundial realmente não conseguir encontrar e dominar o mundo completamente. Então, a minha teoria é que o reino antigo escondeu essas armas para o governo mundial não se apossar delas e não dominar o mundo completamente, sabe? E quem sabe até para que alguém utilizasse essas armas para derrotar o governo mundial, sabe? De alguma forma. Então eles meio que sabiam do perigo que aqueles 20 governos unidos representariam no futuro, né? A tirania que eles iriam impor na liberdade das pessoas, sabe? Então é por isso que talvez até o governo mundial tenha interesse em encontrar essas armas, que eles têm conhecimento sobre elas e a capacidade delas e querem utilizar isso para realmente criar uma ditadura mundial, assim. Então essa é o que eu consigo teorizar com as informações que nós temos até aqui, que são bem chocantes. Quero ver como o Oda vai explorar essa arma no futuro, se vão ser criados 2 Plutons, né? Um utilizado
sei lá, pelos chapéus de palha, pelos revolucionários, outros pela marinha, enfim. Quero ver como vai ser explorada essa arma ancestral. E, bom, né, terminando essa parte aqui de revelações bombásticas aqui, quem diria que o Sukiyaki teria tantas informações a nos revelar, né? Agora a gente volta para a batalha dos bainhas contra o almirante Ryukigo, certo? Nós vemos que todos eles estão presos ali, inclusive Yamato, e é revelado a razão dos Momonosuke não querer que nem Yamato nem Luffy interfira nessa luta, e que está além da questão de honra e orgulho. É realmente porque eles não podem depender sempre de ajuda externa e temporária, né? Senão qualquer outro tirano vai sempre aparecer e dominar o país, né? Foi assim com o Oden, foi assim com o Luffy, né? Eles não podem sempre depender de ajuda de quem só está ali temporariamente, sabe? O Luffy ele vai continuar a jornada dele, e se aparecer a marinha novamente, outro Yonkou, ou enfim, sabe? Eles precisam ser capazes de defender o seu próprio país. Eles precisam ser capazes de prometer ao seu povo a segurança e a proteção. Então é por isso que ele não quer que o Luffy e o Yamato interfiram, porque eles vão continuar a jornada deles, mas eles vão ter que ficar ali. Então eles são os responsáveis por proteger o Wano, por serem os guardiões realmente desse país, né? Eu achei isso muito bonito, muito, sabe, realmente como um pensamento de líder que está pensando no futuro e não somente no agora, né? Ele não quer uma ajuda temporária, sabe? Achei bem legal isso do Momonosuke. E continuando durante o seu discurso, o Momonosuke ele até consegue libertar, sei lá, uma força dentro dele capaz de permitir ele a utilizar o Boro Brief real, assim, do mesmo nível do Kaido. Então ele queima completamente o Green Bull 2 vezes, né, para ter certeza que acertou e que fez efeito. Então ele destrói toda aquela forma de Deus da natureza dele, só que, né, é um almirante, cara. Então ele volta como se nada tivesse acontecido, só que agora ele tá enfurecido, né? Então, apesar de ter sido um ataque bem impressionante, ele não surtiu muito efeito, não. Só que aí, meus queridos, entra o homem, né? Aquele cara, o mestre do Haki do Rei, o nosso querido Deus Shanks. A gente vê lá longe, né, no último quadro, assim, né, os raios negros no céu. E aí na próxima página o Ryukigo ele sente esse Haki do Rei poderosíssimo que o segura, né? Ele prende ele por um instante ali, ele amedronta. E cara, assim, o Shanks ele tem um Haki que é absurdo, né? A gente já viu pequenas demonstrações dele utilizando, né? E como ele sempre acaba afetando os outros ao redor, como se ele não conseguisse controlar o tamanho e poder, assim. É inevitável que as pessoas ao seu redor sejam atingidas, né? Então seus companheiros, os novatos, eles desmaiam também, e mesmo lá longe ele consegue aqui afetar um almirante, sabe? É um negócio impressionante. Então no começo o Ryukigo tava ali meio perdido, querendo saber de quem que era esse Haki, e ele depois descobre que era o Shanks, e provavelmente devido ao seu Haki de visão ele conseguiu sentir a presença do Ruivo, né, e da sua tripulação, e aí ele já fica meio, epa, não, isso aqui não estava nos meus planos, né, eu não estava preparado para enfrentar o Yonkou Shanks ainda. É interessante a palavra ainda,
né? Dando a entender que em algum momento ele já estava planejando aí enfrentar o Shanks. Então ele sabe de alguma coisa assim, de que pode acontecer no futuro. Vamos ficar de olho aí nas próximas ações da Marinha e do Ruivo, hein? Ver se eles terão algum tipo de embate. E aqui nós vemos mais uma vez o Shanks interferindo em um momento decisivo da história, né? Agindo realmente como um intermediador, né? Assim como ele fez lá em Marineford. Então ele impede que a Marinha continue causando destruição, né? Ele fica com uma expressão de raiva, assim, que é assustador, porque é muito diferente daquele cara tranquilo, relaxado que a gente tá tão acostumado, né? Ele tá realmente enfurecido com essa atitude da Marinha, essa atitude covarde de atacar essas nova geração depois do impacto que eles trouxeram no mundo, assim. Então mostra que realmente que o personagem ele está interessado em ver as ações dessa nova geração que está surgindo. Ele quer ver o que mais elas vão causar no mundo e quais serão os seus próximos passos, né? Quais serão os impactos que elas vão trazer, né? Então o Shanks ele tem um interesse genuíno nisso e ele não quer ver ninguém interferindo dessa forma covarde, assim. É bem interessante. O que será que o Shanks está esperando dessa nova geração? Será que ele quer que uma nova ordem seja estabelecida? Ele quer ver o caos no mundo? Ou o que, né? Vamos aguardar para saber mais sobre os seus objetivos. Mas, de qualquer forma, ele expulsa o Green Bull da ilha, né? Então, ele foi tirado da jogada, né? Muito se falava de como o Green Bull iria ser tirado, né? Se o Luffy ou os outros iriam acabar enfrentando ele, ou se ele ia simplesmente sequestrar a Robin e depois fugir, sei lá, alguma coisa assim, mas não, foi uma solução bem mais simples e honesta, né? Shanks expulsando o Almirante, o que é um feito impressionante também, né? Essa maneira dele de amedrontar e de causar tanto impacto. Novamente ninguém ousa enfrentar esse pirata, assim como o Barba Negra não ousou enfrentar ele lá em Marineford. O Green Bull não estava preparado para enfrentá-lo ainda, né? Então eu achei sensacional essa cena, sensacional, né? Finalmente o haki do rei dele sendo demonstrado de uma maneira mais grandiosa, né? Ele causando esse impacto todo lá de longe, sabe? Uma cena belíssima, né? Da silhueta dele lá no navio, embainhando a espada dele, assim. Nossa, foi incrível, sério. Que bom que o Oda tá explorando mais esse personagem, porque é realmente um deleite de ler cada vez que ele aparece. E agora no final nós vemos ali uma imagem do Luffy e os demais, né? O Sanji, Zoro, Jinbe, todos lá observando, tranquilaços, assistindo, só faltava tomar pipoca ali junto, sabe? Eles estavam de olho na luta, então eles sabiam o que estava acontecendo e eu achei isso incrível, né? Eles não interferiram porque eles queriam ver, né? O Luffy tem isso de só agir quando alguém realmente pede a sua ajuda, né? Então ele estava lá confiando no Momonosuke, nos outros, né? Que eles iriam lidar com aquele problema da maneira deles. Então, eles estavam lá, de boa, mas eles estavam de olho. Eu achei isso muito curioso, porque enquanto todo mundo estava lá festejando, curtindo, eles sentiram o que estava acontecendo, né? Mostrando que esses caras estão realmente ligados, atentos a tudo, e mostra a evolução deles, né? Lembro da primeira vez que eles encontraram o Aokiji, por exemplo, né? Que eles enfrentaram, só que eles não tinham essa confiança que eles estão tendo agora, sabe? Principalmente o Luffy, assim, quando enfrentou o Kizaru lá, por exemplo, o desespero, né? Não, ele não tem mais isso. Ele tá tranquilo, sabe? Eles falam, tipo, a gente não teve que enfrentar aquele cara. Como se o título de almirante pra eles não é mais algo a se temer, sabe?
e não é da mesma forma impulsiva que eles agiram lá contra o Aokiji. Não, é que eles realmente tinham a confiança de que derrotariam aquele cara, sabe? Você sente a confiança e a maneira tranquila que eles estão com a presença daquele homem lá, sabe? É realmente impressionante, uma cena que me impactou bastante, porque mostra realmente a evolução de todos ali, principalmente do Luffy, né? A maneira como ele ficou lá de boas assistindo, e se precisasse ele estava pronto e com certeza ele venceria, sabe? Achei isso incrível. E aí o Jinbe menciona o poderoso Haki, né, que foi presenciado ali, foi demonstrado, e pergunta de quem que era. E o Luffy, ele teve uma memória de uma pessoa antiga do seu passado, né? Provavelmente lembrando do Shanks aí, então ele meio que sabe de quem que é aquele Haki, mostrando, dando a entender que ele também já presenciou outras vezes, só não sabia o que era, né? Então, quando ele sentiu esse Haki, ele... Shanks, é você. Então, né, uma maneira... O Oda meio que entregou aqui uma prévia do encontro dos dois, né? Porque o Luffy, dessa vez, ele não estava desmaiado como em Marineford, ele estava bem acordado, né? Então ele sentiu a presença do Shanks ali, mas ele não foi até ele, não quis ir lá ainda, né? Mesmo podendo, então ele meio que sabe que ainda não está na hora, porque senão o Shanks também teria aparecido, então ele deve ter sacado isso, mas foi bem legal do Luffy ter sentido a presença do Shanks ali e a maneira como ele lidou com isso. Cara, esse capítulo foi um capítulo bem importante, né? Até mais do que o outro. O outro ele começou a girar as engrenagens da trama que vai se seguir. Esse aqui começa realmente a explorar os mistérios de One Piece que vão ser revelados ao longo da saga final aqui. Então, capítulo sensacional, muito bem dividido, né? Primeiro você tem ali o embate, a revelação dos mistérios, e no final a aparição do Shanks ali resolvendo o problema. Bem rápido, bem dinâmico, tudo explicado muito bem de uma forma bem simples de entender o que o Oda gosta de fazer. Eu gostei bastante e estou ansioso pro próximo, que venho aí os próximos 5 anos de One Piece. Então é isso, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixa aí nos comentários o que você achou do capítulo 1055 e o que você espera dos próximos. Beleza? Valeu!